para ativar essa nova natureza espiritual de vida que você recebeu quando você creu em Jesus. E Romanos capítulo 6, aqui verso 17, Paulo fala assim: mas graças a Deus, fala comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Você já deu graças a Deus hoje? Diga, graças a Deus. Graças a Deus. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, tendo sido, passado, tá ok? Passou, já era, já foi, não é mais, tá? Você tem que colocar isso aí na sua cachola. Então ele diz: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração. O Evangelho é o Evangelho do coração. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É muito importante entender isso. Então, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. A forma de doutrina. Então, eu quero dizer para você que muitas coisas com respeito ao Evangelho, elas não são automáticas. Importante entender isso. Não são automáticas. Você precisa aprender, de alguma forma, né? Você sabe que por essa razão Deus nos deu o Espírito Santo. Ele não é apenas o selo, a garantia que nós pertencemos a Jesus, mas Paulo fala que Deus não nos deu o Espírito desse mundo, mas nos deu o seu Espírito para que nós pudéssemos aprender, assimilar tudo que gratuitamente Cristo fez por nós. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Então, é interessante, nós precisamos aprender o Evangelho. Por exemplo, Paulo, ele falou claramente aos Gálatas que ele não aprendeu o Evangelho de homem algum. Mas nós podemos aprender o Evangelho de algum homem? Claro que nós podemos. Claro que nós devemos. Não é? É o que eu estou tentando fazer aqui. Eu estou tentando ensinar o Evangelho, porque eu não quero saber de outro assunto. Outro assunto não me interessa. Eu estou assim, muito julgando no time de Paulo, né? Que disse: olha, eu não tenho outra mensagem que não seja a mensagem do Cristo crucificado. Por que do Cristo crucificado? Porque foi quando a nova aliança começou. Uma aliança, ela só é estabelecida com derramamento de sangue. Então, quando Jesus foi crucificado, a aliança foi validada. E essa nova aliança, ela é poderosa. Mas, entenda isso, você precisa aprender o Evangelho. Simplesmente você nascer de novo não vai ser uma coisa automática, você aprender algumas coisas, entender algumas coisas. Tá certo? Então, ele diz dessa forma, né? Obedeceste de coração a forma de doutrina a quem fostes entregues. O problema é que hoje tem pessoas se entregando a um tipo de ensino que é anti-evangelho. Na hora que a gente for discorrendo aqui, você vai entender, né? Mas quando nós nos entregamos a uma doutrina que explica o que Cristo fez por nós, que explica a nossa união com Jesus, na sua morte, sepultamento e ressurreição, isso é libertador. E ele fala no verso 18, aqui está o gatilho: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E libertados do pecado. Nós vamos ver aqui que Paulo usou outras expressões para falar a mesma coisa. Ele falou mortos para o pecado. Vou explicar. Você está morto para o pecado. Será que nós entendemos o que é que Paulo está falando aqui? Será que a ficha já caiu para mim e para você? Olha, se você ativar esse gatilho na sua mente, no seu coração, você vai levantar voo, né? Você vai entrar aqui nessa verdade de aprender a viver pela parte de você que nasceu de novo, tá? Parece que eu estou falando coisas diferentes, mas não. Por quê?
Porque todo esse ensino de Paulo aqui em Romanos capítulo 6, ele está falando que o que é que significa você se tornar um cristão? É você mudar o seu comportamento? Talvez vai chocar você, mas a princípio não. Se tornar um cristão não tem nada a ver com você mudar o seu comportamento. Tem tudo a ver com você mudar a sua natureza espiritual. Primeiro você tem que mudar o seu espírito, para depois você mudar a sua mente. Nunca vai funcionar de outra maneira. Nunca. Eu te pergunto, só para você entender o que eu estou querendo dizer. Você se esforçar para mudar o seu comportamento vai produzir novo nascimento em você? Vai produzir uma mudança de espírito, de natureza espiritual em você? Jamais. Você, quem sabe, vai conseguir performar o pecador mais refinado, né? Você vai ser aquele tipo de pessoa que vai levar o seu velho homem para estudar nas melhores faculdades do planeta Terra, lá em Harvard. Mas por mais bem educado, polido que seja o seu velho homem, ele é apenas o velho homem. Uma natureza espiritual de morte, herdada de Adão, que vai te manter preso, esfregando a sua cara no pecado. É uma questão de natureza. Entende? Você pode pegar um porquinho, dar um banho nele, passar perfume, faz agora uns pets, põe até um lacinho bonitinho nele. Solta o bichinho para você ver para onde que ele vai. Ele vai para a lama. Sabe por quê? É a natureza dele. Solta uma garça no brejo. A sua plumagem continua impecável. Por quê? É a natureza dela. Então, a Bíblia começa dessa forma para mim e para você. Não é uma questão de mudar comportamento. É uma questão de mudar a natureza espiritual. De mudar o coração. Isso é extremamente importante, porque está cheio de pessoas dentro das igrejas tentando se comportar melhor e muitas vezes nunca nasceram de novo. Lá em 1 João, se você ler o capítulo 3, verso 3, se eu não me engano, fala que se você teve uma experiência genuína de novo nascimento, você tem a esperança de se tornar puro, assim como Jesus é puro. Se você não tem um anseio no seu espírito pela pureza, por uma vida que é a vida de Cristo, não é? A experiência de novo nascimento ela pode ser questionável. Mas eu estou dando essa introdução porque aqui esse texto, Romanos capítulo 6, começa com um questionamento clássico e que faz sentido. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Paulo pregou um tipo de evangelho que despertou essa dúvida. Quando você realmente prega o evangelho, as pessoas vão ter essa dúvida. Porque o evangelho, ele não tem nada a ver com o que você possa fazer para Deus. Mas tem tudo a ver em tudo naquilo que Ele fez por você. Isso aqui é uma chave muito grande, queridos. Sabe, nós precisamos aprender a nos apoiar na obra consumada de Jesus. E qual é a descrição desta obra quando Ele a consumou? Quando é que Ele deu o grito tetelestai, está consumado? Quando Ele estava de pendurado naquela cruz, como um sinal de vergonha. De pendurado entre os céus e a terra, no meu lugar e no seu lugar. E esse é o evangelho que Cristo, segundo as Escrituras, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado. E ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos, para ser o caminho, a verdade e a vida. Nos abrir um novo e vivo caminho, através do seu sangue, para o Pai.
Então, nós, a partir daí, quando nós colocamos a nossa confiança, quando nós nos unimos a Jesus, porque Romanos capítulo 6 fala da nossa união com Jesus. Aliás, tem um verso aqui, muito poderoso, verso 5 do capítulo 6 fala assim: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte. Muitas traduções usam a palavra unidos, mas aqui fala que nós somos plantados. Ou seja, no nosso espírito nós somos regenerados pela mesma semente. Nós nos tornamos participantes da natureza divina. Algo que o primeiro homem tinha perdido. Não compartilhava mais. O homem compartilhava uma natureza espiritual de morte, que Paulo aqui chama de pecado. Tá? Aprenda a fazer essa distinção aqui, da palavra pecado no singular para a palavra pecados no plural. Pecados no plural as bobagens que a gente faz na vida, errar o alvo. Agora, pecado no singular está falando exatamente dessa natureza espiritual herdada de Adão. Nós precisamos de olhar para esse texto sim. Aliás, até para entender esse questionamento, você tem que voltar 3 versos aqui, pelo menos no capítulo 5, né, que você sabe que antes do 6, vem o 5. Né? E a gente não pode ficar tirando uma palavra do seu contexto para criar pretextos. Olha para você ver como é que o 5 termina. Olha aí, ele fala assim, verso 19: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Gente, essa palavra pecador ou justo aqui não tem nada a ver com comportamento. Pode chocar você, mas não é. Pecador ou justo aqui está falando da natureza espiritual. Pecador está falando de uma natureza espiritual de morte herdada de Adão. Deixa eu te perguntar, quantos pecados você teve que fazer para se tornar um pecador? A gente tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Quantos pecados você fez para se tornar um pecador? Nenhum. Você nasceu assim. Você herdou isso. Esse camarada aqui chamado Adão. Está dando para entender? E quantos atos de justiça você tem que fazer para se tornar um justo? Então tem a ver com o comportamento? Não. Tem a ver com você colocar a sua fé no que Jesus fez com você. Quando nós estamos falando sobre redenção na Bíblia, queridos, a gente sempre tem que pensar em termos de 2 homens. O primeiro Adão e o último. Tá? O primeiro derramou o leite, fez essa bagunça toda. O último veio e arrumou tudo. E abriu uma oportunidade para mim e para você, que nós não tínhamos. Ele abriu uma oportunidade para que nós pudéssemos ter um coração novo, mudar de espírito, mudar de natureza, nos tornar participantes da natureza divina. Você quer ver que a gente não tinha? Olha, se você virar a página da sua Bíblia, verso 20 do capítulo 6 fala assim: porque quando eres servos do pecado, quando vocês eram, passado, servos do pecado, estáveis livres da justiça. O que é esse livro da justiça aqui? Não havia a possibilidade de você desfrutar da justiça. Olha o contexto. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora envergonhais? A gente não tinha essa possibilidade. Antes de nascer de novo, não tinha. Por quê? Porque essa palavra pecado, que faz referência a uma natureza espiritual de pecado, ela é a fonte da coisa. É isso que produz os pecados. E muitas vezes as pessoas focam nos pecados, no plural. Focam no comportamento. Fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Vai continuar fazendo, se não mudar a fonte.
Entende? Se não mudar a natureza. Então nós não tínhamos essa opção, mas Jesus veio e deu. Agora, sabe o que esse texto todo está dizendo? Que apesar de eu e você mudarmos de natureza espiritual, apesar de eu e você, através de Cristo, nos tornar participantes da natureza divina, nós ainda podemos ficar agarrados no pecado. Nós ainda temos essa prerrogativa. Por que razão? Ignorância. Por isso que eu falei para vocês que o Evangelho precisa de ser aprendido. Ou você faz igual Paulo, vai orar em línguas e aprende direto do Espírito Santo, ou você saiba discernir e ouvir as pessoas que realmente vão te pregar o Evangelho, não vão te pregar outra coisa. Porque a gente estava lendo aqui, ó, eu disse para vocês, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um. Quer dizer, você se tornou pecador e justo, não teve nada a ver com o seu comportamento. Nada a ver. Tá? Verso 20. Veio, porém, a lei. Olha ela aí. É o que muitas pessoas hoje pregam. Né? E, obviamente, nada contra a lei. A lei é ruim, não. A lei é santa, ela é justa, ela é boa. Só que nós temos que colocar a lei no lugar dela. Nós temos que colocar a lei na finalidade dela. A lei não serve, não presta para tornar o homem justo. Por quê? Porque ela veio por uma outra razão. Ela veio para te ferrar. Vamos falar um português bem claro aqui. Ela não veio para te ajudar a vencer o pecado. Ela veio para ajudar o pecado a te vencer. Ela veio para mostrar como é que o pecado é feio, é ruim, como que ele está presente na sua vida. Ela veio para te convencer que você nunca vai conseguir por você mesmo. Por quê? Porque ela é espiritual, ela tem um alto padrão falando da lei. Mas você é carnal, vendido ao pecado. Foi preciso um outro poder à parte da lei, chamado Evangelho, para tornar você uma pessoa tão espiritual quanto a lei. Aí ela deixou de ser um problema. Mas o propósito dela é convencer que você precisa de um Salvador. Esse é o papel da lei. Então veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A lei veio para te livrar da ofensa? Não, a lei veio para que você que achava que cometia pouco pecado, esse negócio começou a dar filhote aí na sua vida, que você não sabia como parar o treco. Esse era o problema dos religiosos. Você já imaginou um cara que fala que é o mais religioso do mundo, que está tramando a morte do Messias? Onde é que os caras chegaram, velho? Abunda. Onde o foco está na lei, as pessoas, não, nós temos que pregar a lei porque nós temos que dar limite para as pessoas. Contrário. Leia o verso 14 aí do capítulo 6. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Você coloca debaixo da lei para você ver. E muitas pessoas desavisadas, mesmo tendo uma experiência de novo nascimento, às vezes eles fazem isso e ficam se submetendo a uma forma de doutrina equivocada. Eles não têm esse gatilho que eles já morreram por pecado. Pecado tem nada a ver com a gente. Não é mais a nossa natureza. Não faz sentido mais para nós. Mas você tem que entender isso. A sua mente tem que ser renovada, né? Tem que apertar esse gatilho. Mas vamos lá. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí os caras, sabe o que eles fizeram? Então vamos pecar bastante para que a graça aumente. Olha, como que a nossa mente precisa ser ensinada? Como que quando nós nascemos de novo, nós temos um espírito novo, mas temos uma mente velha. Quando nós nos unimos a Cristo pela fé no Evangelho,
nas boas novas, né? E vivemos essa experiência de nascer de novo. Você tem que entender o que mudou em você. Você ganhou um espírito completamente novo. Paulo diz que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. O seu espírito foi amalgamado, unido ao Espírito de Cristo. O seu espírito e o Espírito de Jesus é uma coisa só. Só que tem que isso não é tangível para você. Você precisa de descobrir isso sendo ensinado pelas Escrituras. Isso não é tangível. E as pessoas ficam confusas. Paulo vai e fala, olha, se alguém está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o cara olha para ele está pensando que a Bíblia está falando da mente, da alma, das emoções dele, ou do corpo dele. Não está, a Bíblia está falando de uma experiência espiritual. Se o cara era gordo, vai continuar gordo, se ele não tomar vergonha na cara. Se era feio, vai continuar feio. Mas é o quê? Se era ruim em matemática, vai continuar ruim em matemática. Se era um cara que às vezes tinha lá os seus traumas, as suas complicações, na sua mente, nas suas emoções, olha, pouca coisa vai mudar na mente de uma pessoa quando ela imediatamente nasce de novo. Ela precisa agora o quê? Assimilar as verdades do Evangelho. Se submeter à forma de doutrina correta. É isso que ela precisa de fazer, né? Então, ele fala, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça. O que é que ele está chamando de justiça aqui? A sua nova natureza espiritual. Na verdade, ele está chamando de justiça a sua nova posição espiritual. Porque agora você está em Cristo. Vou te mostrar aqui a sua posição. Olha que legal. Ele fala, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, seu cabeçudo. Não, isso aí não tem não. De modo nenhum. Eu gosto da tradução em inglês. God forbidden. Né? Deus veta isso. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Qual é a condição espiritual de uma pessoa que nasceu de novo? Morto para o pecado. Morto. Mortinho. E do que é que Paulo está falando? Paulo está falando que essa natureza espiritual de morte, herdada de Adão, já era. Morreu. Tá? Ele não está falando aqui de pecados. Que você não tem a possibilidade de cometer pecados, porque você tem. Mas a sua vida a partir daqui ela não é medida porque você comete um erro aqui ou outro ali. Tá? Põe amor nas minhas palavras e entenda o que eu estou te dizendo. Como eu disse, a princípio aqui a questão não é mudar comportamento, mas é mudar a natureza. E para você mudar comportamento, você precisa depois mudar a sua forma de pensar e a sua forma de acreditar. Isso é um processo. Olha aqui. Ou não sabeis. Ele vai começar a falar sobre essa palavra saber. O que é que você sabe e o que é que você não sabe. É interessante. Às vezes as pessoas, sei lá, vão em um monte de lugar, aprendem um monte de coisa, mas parece que não aprende nada. Ele está perguntando, ou não sabeis que todos quantos somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E aqui agora, ele está falando sobre uma doutrina. Isso aqui é doutrina, sã doutrina. Os ensinos dos batismos. O que é que significa quando você desceu as águas? O que é que está implícito? Quando você é batizado, por isso que você afunda, você mergulha, você é enterrado. Sabe, é uma simbologia que essa natureza espiritual de morte foi sepultada. Ele vai explicando. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, agora ele está falando da que vem. Porque quando você se une a Jesus, Deus não só arranca de você, ou mata
essa natureza espiritual de morte herdada de Adão, como também ela é substituída por uma nova natureza espiritual de vida. Então ele fala, né, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ele chama de novidade de vida. Olha que coisa maravilhosa. Então ele fala, porque se fomos plantados juntamente, se fomos unidos, mas plantado é legal, né? Porque tá lá debaixo da terra, né? Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Será que você entende isso? Será que você já apertou esse gatilho? Será que você entendeu que o que produzia pecado em você morreu? E eu vou ler o verso 6 aqui, aí você vai, aí pronto. Agora você vai ser nocauteado. Olha o verso 6. Sabendo, mais uma vez ele fala sobre a importância do quê? Ser doutrinado. Sabendo isto, que o nosso homem velho, que é o homem velho? Essa natureza espiritual de morte herdada de Adão. O nosso homem velho foi com ele crucificado. Para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Agora, ele coloca uma condição para você não continuar servindo ao pecado, mesmo que o homem velho foi crucificado. Ele usa uma expressão, para que o corpo do pecado seja destruído. Aqui o negócio ficou bom. Agora ficou bom. Agora eu gostei. Eu te pergunto, por que é que uma pessoa genuinamente nascida de novo, tá? Volto a perguntar para vocês, uma pessoa genuinamente nascida de novo, ela pode cometer pecados? Sim ou não? Sim. Ou ela não peca mais? Ela pode. Nós sabemos que o pecado é um acidente na vida dela. Nós sabemos que se ela nasceu de novo, como Jesus é puro, ela anseia por essa pureza, porque isso vem da natureza da pessoa. É interessante. Quando, olha, às vezes você vê pessoas que vivem uma vida louca. Eu poderia contar muitas experiências aqui para vocês. Eu me converti com 20 anos. Eu vivi um estilo de vida, entendeu? Eu era um caçador de aventuras. Ainda sou. Eu acho que até fiquei mais. Mas só tem que... quando você está no pecado, você é um caçador de aventura abestalhado. É bom usar essa palavra, sabe por quê? Porque hoje tem pessoas que questionam isso. Olha, eu nasci de novo, então eu posso continuar no pecado? Isso é uma pergunta de uma pessoa idiota. Desculpa, assim, a sinceridade, desculpa a franqueza. Às vezes a gente tem que... Por quê? Eu vou dizer, a questão aqui não é que Deus vai deixar de amar você. Não, Deus ama os idiotas. Ele ama eternamente quando uma pessoa ainda pensa de uma forma estúpida. A questão não é essa. Mas eu vou te mostrar. A questão é que você vai abrir, não é questão de Deus te condenar ou te punir, mas você vai abrir um acesso para o diabo na sua vida, que você vai pagar a conta. Eu te falo. Pecado é uma coisa destrutiva. Sabe qual que é a expressão que Paulo usa aqui em Romanos 6? Você vai dar munição para o diabo. Você vai, quando você oferece o seu corpo para Deus, ele usa a expressão, oferecer os seus membros como armas de justiça. Isso aqui é a expressão aqui de Romanos capítulo 6. É como se você, quando você oferece o seu corpo para o pecado, como se você estivesse armando o diabo contra você mesmo. E por causa de idiotices e estupidezes assim, tem muita gente aí que nasceu de novo, mas desculpa, vive uma vida desgraçada. É a palavra certa, sabe por quê? Porque estão fora da graça. Estão fora da graça. A gente precisa de pontuar essas coisas, porque tem gente que pensa que, olha, se eu peguei isso,
isso vai desestabilizar o meu relacionamento com Deus, Deus não vai me amar mais, não sei o quê. Nada a ver. Lê lá Romanos capítulo 5. Sabe o que você vai ler em Romanos capítulo 5? Você vai ler que quando você era pecador, de uma natureza espiritual de morte, Deus provou o amor dele para com você. Aí Paulo fala assim, quanto mais é porque você nasceu de novo. Alguns crentes pregam uma coisa diferente. Eles pregam que se você nasceu de novo e você deu as suas escorregadas aí, Deus vai arrebentar você. Não foi o que Paulo pregou. Você pode conferir lá. Entendeu? Romanos capítulo 5, ele fala que porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu no seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morreria por um justo, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se antes de salvo ele teve misericórdia de nós, depois de salvos, muito mais nós seremos salvos da ira. E alguns perguntam que muito mais a ira vai arder no você. Mas, queridos, o que nós estamos vendo aqui é que existe um personagem chamado diabo. Mas se você quiser pensar que ele não existe, tudo bem, não tem problema. Né? Até o dia que se você estiver andando na mesma direção que ele, às vezes você vai achar que ele não existe. O dia que você começar a andar na direção oposta, você vai trombar com ele. Você vai ver que ele está por aí, buscando as suas oportunidades. E ele veio para matar, roubar e destruir. E como é que você arma esse diabo? Exatamente uma coisinha chamada pecados. Né? Você pode ter certeza. Isso está relacionado com ignorância em muitos sentidos. Muitos sentidos. A palavra ignorância é a palavra trevas. Então a gente tem que ficar esperto aqui. Bom, eu acho que eu dei uma volta aqui, eu tenho que voltar para de onde que eu saí. Né? E eu estava no verso 6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Olha que coisa poderosa. Não tem como você nascer de novo sem ter vivido, na essência, esse batismo. Você ter se unido com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Onde, literalmente, o que é que você experimentou? Essa natureza de pecado, ela foi removida e ela foi substituída por uma nova natureza espiritual em verdadeira santidade e justiça. Estou usando uma outra expressão que Paulo usa para com os Efésios. Então, é algo poderoso isso que nós vivemos. Agora, eu estava nisso aqui. Né? Nós podemos continuar numa vida aí de pecado se ignorarmos isso. Porque tem duas coisas extremamente importantes que Paulo está dizendo. Essas coisas são coisas que nós precisamos saber e são coisas que nós precisamos considerar num nível de fé. Olha que forte isso. Ele fala, verso 11: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você tem que entender isso aqui e se considerar. Cara, entendi, a ficha caiu. Eu agora desfruto de uma natureza espiritual de vida. Eu sou participante da natureza divina. O meu espírito mudou. Eu fico vendo nos dias de hoje, aqui, níveis de maldade o ser humano tem chegado. Mas a gente entende por essa perspectiva. Olha, quando uma pessoa não compartilha a natureza divina, ela é ruim. Ela é ruim. Ela estoura uma bomba para matar um país inteiro. Facinho, facinho.
É uma coisa de louco. Mas o que é que nos interessa aqui? Eu estou te dando um gatilho para você apertar. Você tem que saber e você tem que se ver assim. A sua mente precisa descobrir o que foi feito no seu espírito. Era isso que Paulo orava, para que o Pai da glória vos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Jesus. Você precisa enxergar com a sua mente. E eu vou te falar, interessante, tem coisas, você não precisa aprender tudo da Bíblia para você sofrer mudanças que vão ser radicais na sua vida. Não precisa aprender tudo, não. Você tem que pegar os gatilhos. Isso aqui é um gatilho, estou te dando um gatilho. Se você souber apertar isso aqui, e você vai falar assim, acabou. Pecado tem nada a ver comigo. Eu estava falando para vocês o tipo de vida que a gente costumava viver. De repente vem uma pessoa e te faz uma proposta. Eu me lembro quando eu nasci de novo, eu sabia muito pouco, ou quase nada, e não conhecia crente. Lá eu me converti, vou até assustar alguns aqui, né? Em 81, final de 81. Crente nos meus dias era aquele cara que andava de terno com chinelo de dedo, havaiana. O cara olhava para um crente e falava assim, olha, esse cara deve ter tentado ser tudo na vida, não conseguiu ser nada, foi ser crente. Um cara digno de dó. Assim, vocês estão entendendo? A mensagem que eles passavam. E eu andava com a galera. Aí de repente, eu andava com uma turmona ali na Savassi, na Santa Rita Durão, esquina com o Rio Grande do Norte. A turma chamava Brejal. Vocês não sabem, mas a Savassi era um pântano, era um brejo. Ali tinha um laguinho que o pessoal pescava ali, naquela esquina. E a turma chamava Brejal. O mais certo jogava pedra em avião. E aí eu cheguei lá, os caras, e aí, vão isso, vão aquilo, vão aquilo. Fala, cara, não tem mais jeito, não consigo. Por quê? Porque não era mais a mesma pessoa. Você é um espírito que mora num corpo e possui uma alma. E quando a sua essência muda. Tem jeito. Então, é isso que Paulo está anunciando, que ou você tem que, pelo amor de Deus, ouvir do Espírito Santo, ou abrir a sua Bíblia e ler, ou alguém te ensinar esse negócio. Você está morto por pecado. Essa natureza espiritual de morte já era, acabou, está morta. Aí vem a grande pergunta para a gente fechar aqui a nossa meditação. Ou se o velho homem está crucificado, se essa natureza espiritual de morte está morta, né? Quer dizer, você tem que conscientizar que ela está morta para você morrer para ela. Senão você não morre. Senão você não se considera. Faz sentido? Estou dando para entender? Então, se o velho homem está crucificado, e não tem esse negócio que ele, todo dia que você levanta, você tem que levar para a cruz de novo, não. Está morto. Já era. Né? Ou algumas pessoas que são ensinadas numa forma de doutrina, né? Ó, tem 2 cachorrinhos dentro de você, um preto e um branco. Ainda é uma doutrina racista, né? O que se alimentar mais vai ficar mais forte. Como que se isso dependesse do seu comportamento? Como que você fosse um... Como é que chama esse cara que tem mais de uma personalidade? Hã? Não, tem um outro nome aí. Oi? Como que você fosse um esquizofrênico? Tem um monte de crente esquizofrênico aí. Achando que dentro dele tem 2 naturezas espirituais. Uma de pecado e a outra que não é. Então, eu vou te explicar aqui. Por que é que, mesmo o velho homem estando crucificado, por que é que nós, muitas vezes, somos tão suscetíveis ao pecado? E a resposta está aí, ó. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabendo isto,
que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado, fala comigo, o corpo do pecado, seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Para você não servir mais ao pecado, o corpo do pecado tem que ser desfeito. Eu sei que você está doido para fazer essa pergunta. O que é esse treco chamado corpo do pecado? Você quer ou não quer fazer essa pergunta? Sim. O que é o corpo do pecado? Pensa sobre uma pessoa que morre. O que ela deixa para trás quando uma pessoa morre? O corpo. Você lembra que Jesus falou, vocês podem matar o corpo, o justo vai embora, e depois vocês não sabem nem o que faz com aquele corpo. O corpo fica para trás. E quando o velho homem é crucificado, o que é que fica para trás? Ele deixa um computador dentro de você. Ele deixa todas as experiências mentais, intelectuais e emocionais dentro de você. Então, o velho homem, a natureza espiritual de morte foi crucificada, mas a mentalidade ficou. Por isso que eu sempre repito alguma coisa desse tipo assim, né? Você nasceu de novo, você tem um espírito novo, mas ainda tem uma mente velha. Você ainda tem dentro de você acumulado muitas experiências emocionais desde a sua infância. A maneira que você foi ensinado, a maneira que você foi educado ou deseducado, como que você assimilou, não é, emocionalmente a experiência de família, de paternidade, de provisão ou não provisão. Tem pessoas que elas são compulsivas com as coisas, porque às vezes passaram situações que marcaram terrivelmente, emocionalmente a vida delas, em muitos aspectos. E deixa eu te dizer, essa mente velha, então, Paulo está dizendo que ela precisa ser destruída, até que o corpo do pecado seja destruído. E esse gatilho aqui é um dos gatilhos mais poderosos, para você já dar um checkmate nesse sentido. É aqui, por isso que nós estamos indo, né, numa direção, nós vamos chegar aonde? Nós vamos chegar lá em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, portanto, o quê? Pelas compaixões de Deus, que ofereçais os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, com esse século, mas transformai-vos. Como? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso, queridos, que depois que nós temos, então, vida cristã, cristianismo não é, a princípio, mudar comportamento, é mudar de natureza, é sair de debaixo de Adão e entrar debaixo de Jesus. Mas, para você viver uma vida vitoriosa, ou seja, Cristo viver em você, você vai precisar da palavra da fé, você vai precisar da palavra revelada, a palavra que muda a sua forma de pensar. Você vai ter que se submeter a um tipo saudável de doutrina em termos de evangelho. Você precisa ser ensinado pelo Espírito Santo. Você precisa de cultivar isso. E queridos, isso é libertador, né? Quando você começa a salvar a sua alma, a sua mente descobrir o que já foi feito no seu espírito, você enxergar o que você já recebeu, não ficar pedindo para Deus o que Ele já te deu. Isso muda todas as coisas. Então, esse é o ponto. Existem muitas pessoas que o velho homem, como eles nasceram de novo, não tem como. A experiência espiritual deles é essa. O velho homem está crucificado. O cara não é esquizofrênico. É que, né, o computador do velho homem ficou lá. E hoje tem muitas pessoas que elas estão enganadas. Deixa eu te dizer, a sua mente, a sua alma, ela prega peças para você. Viu ali? Ela faz teatro
Sua mente faz teatro. Eu gosto de dar esse exemplo. Muitos anos atrás, eu estava lá na Disney World. E aí, nós fomos num simulador, tinha saído aquele filme Predador. Já viu? Quem já viu Predador, aquele bichão feio, né? E o simulador era o seguinte, você está dentro de uma sala que soltava o bicho lá dentro da sala. E era assim, tinha umas 40 pessoas, era um simulador grande. E na cadeira que você estava sentado, tinha uns buraquinhos aqui, que na hora que o bicho fungava, o ventinho soprava na sua nuca. Rapaz, você tinha certeza que o bicho estava te abraçando. Como que a nossa mente, ela te engana. Existem coisas sérias com respeito a isso. Eu tenho conversado com vários jovens. O cara chega para mim, sabe o que é, pastor? Eu sou homossexual. Falei, sua mente te enganou, cara. Pode fazer um exame de DNA que você vai ver que você é XY. Você não é isso. A sua mente está pregando uma peça para você. E isso vem por uma abordagem sistemática. Normalmente começa na infância. O que naturalmente às vezes acontecia na infância antes, porque quais são as principais portas para uma pessoa ser convencida disso? Abuso sexual na infância e orfandade paterna. E ali vem aqueles apelidos, quem já viveu a infância e sabe, e o diabo sabe como ferir uma pessoa com apelidos, para marcar a mente dela. E a pessoa começa a pensar que ela é uma coisa que ela não é. Ela cresce com aquilo. Hoje, o que eles estão fazendo? Nas escolas, eles já estão ensinando isso para o menino. Você pode ser menino ou menina. Ou eles não estão fazendo isso? Então, eles estão fazendo. Chama erotização infantil. E a mente, olha, ela prega peças para você. Deixa eu te dizer, não confie nas suas emoções. Aprenda a usar de forma inteligente as suas emoções. O que mais está faltando para essa geração é uma coisa chamada inteligência emocional. Inteligência emocional só vem com discernimento, só vem pela palavra. Por isso que para você discernir essas coisas espirituais, Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e elas são vida. Só a palavra de Deus pode fazer a sua mente entender o que já foi realizado no seu espírito. Não tem outro caminho. Então hoje existem pessoas que elas, na verdade, não percebem a autoridade que elas carregam, a prerrogativa em Cristo que elas carregam. Deixa eu te dizer, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é dono do mundo. Você foi criado para quê? Você foi criado, tenha ele domínio. Você foi criado para dominar. Você tem autoridade para falar uma coisa para o seu corpo tem que obedecer. Você foi criado para falar no mundo espiritual, o dinheiro tem que vir para o seu bolso. Eu estou falando da palavra da fé. Se você entender o que você carrega, você vai voar, porque, na verdade, nós não somos apenas filhos de Deus, decorativos. Não! Como é que Jesus viveu como filho de Deus? Fazendo essas coisinhas aí, andando sobre as águas, entendeu? Abrindo os olhos dos cegos, fazendo umas coisinhas assim, entendeu? E eu e você somos tão filhos como ele é filho, como nós lemos aqui em Romanos, no verso 5 do capítulo 6. Nós somos plantados com ele, gerados espiritualmente pela mesma semente, pelo mesmo princípio, pelo mesmo Pai, pelo mesmo Espírito. E eu quero te dar esse gatilho. Você está mortinho com o pecado. Agora, fique esperto, você tem que destruir uma coisa chamada corpo do pecado. Você precisa, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É só isso.
eu e você precisamos. De viver por uma palavra que sai da boca de Deus. E você vai descobrir que você tem a fé de Jesus. Tem ou não tem a fé de Jesus? Jesus falou assim, a gente lê lá, né? Tendes fé em Deus. Tem a fé de Deus. Você vai descobrir que você tem a sabedoria de Jesus. Tem ou não tem? Paulo falou ou não? E nós temos a mente de Cristo. Vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Isso está tudo no nosso espírito. Quando você foi gerado no novo nascimento, Pedro fala que nós somos regenerados, não por uma semente corruptível, mas por uma semente incorruptível, que é a palavra viva e permanente em nós. Essa semente carrega tudo que você precisa se tornar. Tudo. Inclusive, né, o código da ressurreição do seu corpo já está nela. É essa coisa avacalhada aí, que não vou falar assim, né? Mas não é essa coisinha aqui que vai para o céu, não. Carne e sangue não vai dar céu, não. Num abrir e fechar de olhos. O que é mortal vai se revestir de mortalidade, o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Dir-se-á, então, a palavra tragada foi a morte na vitória. Se a nossa casa terrestre for desfeita, nós temos da parte de Deus um edifício, não feito por mãos humanas. Gente, a nossa esperança é maravilhosa. Esse corpo de glória espiritual já está pago. Só para você saber, não preocupa com ele, não, ele já está pago. Já está pago, já está comprado. Qual que é a garantia? O Espírito que vive em você. Isso aí é a única garantia que você é dele. Se você tem o selo, você é dele. Se você não tem o selo, se torne dele. Se entregue a ele. Corra para ele. Mas, queridos, Deus nos chamou para a liberdade. Sabe? Você está morto por pecado. E nós estamos destruindo o corpo dessa morte. Porque esse velho homem deixou para trás. Sabe? Por isso que Romanos capítulo 8 ele entra nisso. Verso 5 ele diz: a inclinação, né, da nossa alma para a carne é morte, e a inclinação para o espírito é vida e paz. Depois que a gente nasceu de novo, antes você não tinha como inclinar isso aqui para o espírito, não, como nós lemos. Mas agora você tem. Sabe? Não viva como uma pessoa estúpida, pensando que tem alguma coisa boa no pecado. Tem nada que presta no pecado. E não quer nem dar conversa para esse tipo de coisa, que a graça, ela não autoriza ninguém, mesmo porque por conceito não funciona. Para uma pessoa, olha, hoje se você está preso em qualquer pecado, sabe qual é o seu problema? Você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o Evangelho. Você está debaixo da lei. Você está debaixo de cobranças, de demandas. E a lei exige, mas ela não te supre. Mas se você entender o Evangelho e se colocar debaixo da graça, você não é controlado por pecado nenhum. É um contraponto falar que uma pessoa que está debaixo da graça, ela está autorizada a viver no pecado. Isso aí assim, é isso aqui, né? God forbid. Não, de jeito nenhum, de forma alguma, porque são coisas que não casam. A graça de Deus te autoriza a viver como Jesus viveu. Na verdade, é melhor do que isso. A graça de Deus é não você vivendo, mas Cristo vivendo em você. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo neste corpo, que Adão me deu. Quem te deu esse corpo, tá? Quem é pai desse corpo aí é o Adãozinho. Mas quem é pai agora do seu espírito é Deus. Você tem um outro nome e um outro sobrenome. Você é filho de Deus. Boas novas. É ou não é boas novas? O Evangelho é poderoso, gente. Maravilhoso. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos tomar a ceia debaixo dessa palavra, dessa instrução, dessa santa doutrina.
o Evangelho de Cristo Jesus. Louvado seja Deus.